Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada de notícias do futebol brasileiro aqui pra vocês. E hoje o vídeo tá recheado de notícias, uma melhor que a outra. Então antes de começarmos a falar delas, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem as notificações pra vocês não perderem nada, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo na atualidade. Com ele você fica por dentro de todos os jogos, das notícias e acompanha também as transmissões da Bundesliga e do Campeonato Francês. Então, para você que quer ter acesso a todos esses benefícios de graça no seu celular, basta você baixar o OneFootball, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes de começarmos a falar das notícias, vamos seguir a nossa tradição e mostrar os gols do final de semana aqui para vocês. Começando por sábado, que teve a Libertadores, Palmeiras e Santos no Maracanã. Muitos disseram que foi a pior final da história da Libertadores, porém o Palmeiras conseguiu vencer nos acréscimos com o gol do Breno Lopes. O herói improvável recebeu o cruzamento do Rony e cabeceou sem chance para o goleiro John. Final Palmeiras 1, Santos 0, a segunda Libertadores da América do Verdão. E agora vamos falar do Brasileirão. Coritiba recebeu o Grêmio e começou perdendo por 1-0 com o gol do Paulo Miranda. Porém, o Coritiba conseguiu gol de empate com o goleiro Wilson cobrando pênalti. Final, Coritiba 1, Grêmio também 1. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e São Paulo. O Dragão começou na frente com o gol de Natanael, chutou forte, a bola desviou e morreu no fundo das redes. O São Paulo conseguiu gol de empate com o lateral Reinaldo chutando de fora da área, fazendo um golaço. Mas quando a fase é ruim, não tem nada que dê jeito. O Vitor recebeu e fez o segundo gol do Dragão. Final, Atlético Goianiense 2, o São Paulo cada vez mais longe do título, perdeu mais uma, final 2-1. E agora vamos falar do Internacional, que venceu mais uma e está cada vez mais próximo de levantar a taça do Brasileirão. O primeiro gol foi marcado pelo Patrick, numa confusão, ele chutou para abrir o placar. Mas aí o Elinho deixou tudo igual no vacilo do goleiro do Internacional. Mas aí o Inter conseguiu o gol da vitória com Edenilson cobrando pênalti bem demais para fazer o gol final. Internacional 2, Bragantino 1. E agora vamos falar de Atlético Mineiro e Fortaleza. O Galo venceu mais um. O primeiro gol foi marcado pelo Guilherme Arana. E o segundo gol do Galo foi marcado pelo chileno Eduardo Vargas. Ele bateu o pênalti, o goleiro rebateu, mas aí voltou para ele mesmo fazer o gol da vitória. Final, Atlético Mineiro 2, Fortaleza 0. E agora vamos falar de Fluminense, que ganhou do Goiás e está muito próximo do G4. O primeiro gol foi marcado pelo Nino, de cabeça. E o segundo gol foi marcado pelo Martinelli, um chute de fora da área, um golaço para fazer o segundo do Flusão. E o terceiro gol do Fluminense foi marcado pelo Martinelli, fazendo seu segundo gol na partida. Chutou, a bola desviou e morreu no fundo das redes. Final, Fluminense 3, Goiás 0. E com os jogos de ontem, a classificação ficou da seguinte forma. O Internacional disparou, agora está 5 pontos à frente do Atlético Mineiro, que tem 60. Em terceiro vem o Flamengo com 58, em quarto o São Paulo também com 58, em quinto o Fluminense, em sexto Palmeiras e em sétimo o Grêmio. Já na parte de baixo, o Botafogo cada vez mais próximo de ir para a Série B, com 23 pontos, Coritiba com 28, Goiás com 29 e o Fortaleza abre aí a zona de rebaixamento com 35 pontos. E agora sim vamos falar das notícias que estão repercutindo demais aí no futebol brasileiro, começando pelo líder internacional de Abel Braga, que quebrou o recorde do Flamengo de Jorge Jesus e está a 2 vitórias de marca histórica. Isso mesmo, neste domingo o Inter derrotou o Red Bull Bragantino por 2-1 e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. A partida também marcou o recorde de vitórias seguidas na competição, desde que a mesma passou a ser disputada no formato de pontos corridos. A vitória marcou o 9º triunfo colorado de forma consecutiva no Brasileirão. Dessa forma, os comandados por Abel Braga superaram o Flamengo de Jorge Jesus, que conseguiu 8. E agora vamos falar de Vasco e Bahia. Um lance muito forte ganhou as redes sociais aí neste domingo. Foi envolvendo o Leandro Castan e o goleiro Douglas. E o Leandro Castan do Vasco postou um pedido de desculpas ao goleiro Douglas do Bahia e afirmou que foi sem querer. O zagueiro Leandro Castan do Vasco postou um pedido de desculpas ao público para o goleiro Douglas do Bahia, após atingi-lo com a sola do pé em lance que acabou em gol anulado pelo VAR. O lance ocorreu na tarde deste domingo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, que terminou 0-0 em São Januário. De acordo com o Bahia, o goleiro sofreu um corte profundo e precisou levar 5 pontos,
O zagueiro falou o seguinte: já falei com ele no vestiário, mas queria pedir desculpas publicamente ao Douglas pelo lance e deixar claro que não tive a menor intenção de machucar um colega de profissão. Estava buscando fazer o gol naquela hora e visei apenas a bola, mas infelizmente o acertei sem querer. Tentei tirar a força, mas não deu para evitar o contato. Graças a Deus ele está bem e espero que siga com uma rápida e ótima recuperação. E agora é vez de falar de mercado da bola. O Vina do Ceará diz ok ao Corinthians e Duílio acerta salários em pré-contrato com acordo verbal. Exatamente. O repórter Caliel Dornelles trouxe a informação exclusiva do pré-acerto entre Corinthians e Vina. Já há um acordo verbal em termos de salário e o jogador pode se tornar um dos primeiros reforços da gestão de Duílio Monteiro Alves. Flamengo, Palmeiras e Inter sondaram o jogador. E então, o que tudo indica, o meio-atacante Vina do Ceará vai jogar no Timão a partir da próxima temporada. E para fechar, vamos falar do Vasco da Gama. Destaque do Atlético Goianiense, o meio-atacante Chico interessa ao Vasco. Isso mesmo. Destaque do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, o meio-atacante Chico é um dos nomes monitorados pelo Vasco para a próxima temporada. Nos últimos dias, dirigentes do Cruz Maltino teriam começado a monitorar o jogador com descendência coreana. Pode ser um dos reforços do clube após o Brasileirão, apesar do interesse ainda estar em fase inicial. Procurado, o empresário do meio-atacante se posicionou e garantiu que não houve nenhum contato do Vasco até agora, mas que está aberto a iniciar conversas, revelando ainda que o jogador também interessa a outros clubes da Série A. Chico é um dos principais jogadores do Atlético Goianiense no Brasileirão, sendo um dos responsáveis pela campanha regular do time. Ele é filho de pais coreanos e antes de vestir a camisa do Atlético Goianiense estava no Mirassol, emprestado pelo Ceará. O jogador foi revelado pelo Atlético Sorocaba e acumula passagens por Brasiliense, Tupi, 15 de Piracicaba, Bragantino, Capivariano e CRB, além de Seul e Pohang Steelers, ambos da Coreia do Sul. No Campeonato Brasileiro, Chico tem 28 jogos disputados, com um gol marcado e 3 assistências, além de ser bem participativo em jogadas ofensivas do clube goiano. Apesar de ser apenas uma sondagem inicial, a possível chegada do meio-atacante pode ter o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo, sendo um reforço viável, visto que ele está em final de contrato com o Atlético Goianiense, ainda não aceitou a renovação de contrato. E então comenta aqui embaixo para você que é torcedor do Vasco se vale a pena investir na contratação do destaque do Atlético Goianiense meio-atacante Chico. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E então essas foram as últimas notícias do futebol brasileiro. Para você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês não perderem nada, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. Então vou ficando por aqui e até a próxima.